estraguei, né? Já começamos assim, Meu Deus não do céu. foi muito bem. Tu quer saber a música que eu tava cantando? Sim. Estavam rindo tanto enquanto eu tava ali fora. porque É que era uma a música... Luciana me disse pra tirar o microfone desse lado. Almoço meu. Eu disse que Saúde mental pra quem? Aqui, ó. A Luciana disse pra eu trocar o microfone de lado, porque eu tava com o cabelo. Primeiro ela elogiou meu cabelo. Olha a estratégia da Feedback, né? Que comunicação vocês não violenta. eu tô treinando. A comunicação não violenta. Começou elogiando, que bonito o teu cabelo. Eu trocaria o microfone de lado, porque o cabelo fica em cima do microfone. Veja bem, ela viu isso. Depois ela usou o cabelo. Assim, o elogio, só pra ela ir aí. Eu cantei uma música baseada uma música que ela vai cantar agora. Que ela ficou envergonhada agora. Então, eu não escutei escutou? qual que era. Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta, o resto eu não vou cantar. Mas eu cantei. Boas risadas com as amigas faz bem para a saúde mental. Oi, como faz? Muito bom. E a gente pensa que saúde mental é um problema do outro. A gente tá super bem, né? A gente não esqueceu o microfone preso na roupa, nem ali do lado, nem tava cantando música aleatória de funk, deixando as crianças muito impressionadas. Não, nem veio... Chamando uma pré-adolescente de criança também é uma falha de saúde mental. Isso é grave. É grave. Nem veio gravar cansada, nem esqueceu nada em casa. Eu pensei que a gente podia começar o podcast, Pode Mais Elas de hoje, dessa forma, leve, descontraída, batendo papo, porque eu fiquei assim pensando depois do último podcast, como que eu me apresento no próximo? Eis o desafio. Se apresentem de forma diferente. Falando de saúde mental, o que tu diria, Luciana? O que eu diria é que eu sou uma pessoa feliz, que me sinto feliz na maior parte dos meus dias. Me sinto em paz com a maioria das minhas escolhas, mas isso não quer dizer que minhas escolhas sejam perfeitas. E que eu sou uma pessoa sedenta por novos conhecimentos, por estar com pessoas, por estar com outras mulheres, por estar aqui. Agora é a hora que a edição coloca como os coraçõezinhos. E aí coloca lá, vida real, mãe, jornalista, professora, mentora, palestrante. Sem tempo para isso, para aquilo, que esquece a agenda do filho. É isso. Saúde mental já era. Cinti, você? É possível sobreviver com saúde mental em meio ao caos. Tendo prazer nas coisas que a gente faz, nas escolhas. É muito importante, né? O prazer, quando ele perpassa essa correria, essas multitarefas, né? A gente consegue manter uma boa dose de saúde mental, não é? Antes de ir para a Cíntia, eu esqueci o principal da minha apresentação. Teu nome. Luciana Bruni. A saúde mental, assim, ó. Sabe, Luciana, uma coisa que eu de vez em quando penso, para quem assiste o nosso podcast, não assiste o Mais Elas, não é mesmo? Como nos encontra. Muitas pessoas o podcast, e aí às vezes eu penso, poxa, né, a Luciana é uma jornalista de muitos anos de carreira, né? Que comanda um programa que é principalmente de mulheres para mulheres, mas não só, na Rádio Popular, há mais de 13 anos, não é? O Mais Elas está fazendo 14 agora ou 15? São 17. 17. Já debutamos e já tivemos... Por que eu tô falando 13? Eu não sei. Saúde mental, ó. Uma opção entre o lado direito e o lado esquerdo. Vocês estão atrelando saúde mental à memória. Eu acho que não existe necessariamente uma ligação. Mas quantos anos tem o Mais Elas, então? 17 em maio deste ano. 17 em maio. Então, há 17 anos você comanda esse programa que se chama Mais Elas, na Rádio Popular. Sempre foi no sábado à tarde? Isso, sempre aos sábados, nem sempre ao vivo, já era gravado. E a palavra comanda me incomoda um pouco. Hoje mesmo eu participei, não foi? Exato. Comanda me coloca numa responsabilidade maior do que eu sinto, Luciana, frente ao prazer de estar no Mais Elas. Pois é, mas na verdade assim, você é a mentora desse programa, a criadora, né? Uma das que mantém isso de pé no ar, enfim, né? Isso é importante reconhecer e dizer.
Porque aí, qualquer mulher que quiser ligar na Rádio Popular 96.9, todo sábado à tarde, a partir das 13 horas. Ou nos procurar no YouTube. Ou nos Popular Teutônia. Popular, a Rádio Popular Teutônia. Eu queria falar isso, agora hoje eu falei. Ai, Tá gratidão. sentindo melhor? Como tá teu Me sono? sinto tô reconhecida. Estou aliviada, não acho tão importante. Não é toda rádio, não é toda cidade, não é todo lugar, nem é em qualquer lugar onde a gente anda que a gente Que tem um encontra programa uma de mulher para jornalista, mulher. uma jornalista que há tanto tempo está no ar com um programa que é de mulher para mulher, digamos, entrevistando, imagina, todo sábado, nesses anos todos, mulheres enfocando temas, tudo isso. Mudou a temática do podcast Viu? agora. Não, Merecimento, reconhecimento. Que é um tempo, bom tema. é um que é bom tema. Bom tema. Vamos mudar? especial Vamos deixar a saúde mental para Para outro outro dia? dia, porque nós Como mulheres sempre, quem tem problema de saúde mental, adiando discussão. procrastinando. Vamos procrastinar. procrastinar sobre saúde mental. Mas olha, a gente pode melhorar a saúde mental falando sobre reconhecimento, né, e valorização, e em especial porque na nossa convivência feminina, às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, né? Ô, Cíntia, você vai se apresentar, né? Eu que vou. coisas sobre você nunca falou aqui? Ai, quando Ai, você meu se Deus do apresenta? céu. As perguntas estão ficando mais Tô ficando difíceis. Saúde mental. Comecei a É saúde entrevistar mental. vocês. Ó, já Olha. tenho substituta para o dia que eu não puder ir para mais Ela tá elas. Coisas sobre mim Que que você eu nunca falou, que eu porque na nunca verdade falei. a Luciana começou se apresentando, eu falei assim, o que você poderia dizer sobre a sua saúde mental para se apresentar? Que não seja... Pois é, o que eu nunca falei? Eu geralmente, assim, coisas... Agora, tu me fizeste uma pergunta que vai ter que fazer eu refletir bastante, não? O que eu nunca falei? Já contei aqui que eu Sobre dirigia ti. sem habilitação, porque era menor de idade. Já contei no podcast isso. Já contei que escondi o carro do meu pai. Sério. Sério? Ó, a Cláudia tá anotando, né? Mas seu jeito de se apresentar. Ela tá tendo ótimo. tempo Tá para bolar a muito bom. apresentação dela, Cláudia. Não eu tô perde botando tempo. aqui, procurar psicólogo coletivo urgente. Cláudia, a pergunta vai As mudar, não as prepara a apresen- resposta. As apresentadoras do programa estão precisando. Vai lá, eu gostei. Mas Começou eu, bem, mas Cíntia, eu continua. não lembro agora, assim, mas com certeza deve ter coisas que eu nunca contei, até porque, né, mais de meio século de vida, desde que eu tenho memória. Profissionalmente, qualquer área da vida. Então, profissionalmente, eu posso contar uma coisa engraçada. Hoje eu digo engraçada, mas na época, no período que fazia seleção, trabalho com recrutamento, seleção, treinamento aí ao longo de 30 anos. E estava fazendo um processo de seleção, na época, para vigilantes. E eu me lembro, estava na cidade de Montenegro, fazendo a parte ali na rodoviária. Alugamos uma salinha lá para fazer o processo de seleção. E eu vinha na cidade assim com frequência. Um dia voltou um candidato, que eu já tinha feito entrevista, isso tem a ver com saúde mental. Já tinha feito entrevista em alguns momentos e ele tinha sido reprovado, né? Ele chegou um dia lá, subiu as escadas e botou 38, que eu acho que era um 32 em cima, e disse, hoje eu tenho certeza que serei aprovado, né? E eu disse, mas com certeza, hoje o senhor está no dia certo. E foi aprovado. Foi aprovado. Vai ser louca quer dizer que não. Então, eu digo que isso tem a ver com saúde mental, mas assim, entre várias coisas que eu acho que as coisas de viver fazendo assim, né, em processo, são várias coisas, assim, eu digo, às vezes tem vontade de escrever sobre algumas quase anedotas, peripécias, né? Uma outra vez estávamos em Foz do Iguaçu fazendo processo de seleção e tinha um gerente que trabalhava com nós, Paulo Ricardo, e assim, era um processo grande, né? E ele chegou pro candidato e disse assim, olha, se tu não tivesse cabelo, tivesse um estilo militar, tu era contratado hoje. O rapaz saiu, voltou, cabelo zero, rapou todo o cabelo, disse, ele te levou a sério, né? Então, assim, era viver essas coisas que eu acho que foram bem engraçadas. Mas eu acho que poderia fazer quase que sabe assim, uma resenha de processos de seleção, né? Ó, tá aí a obra, Fichas, o desafio. Esses dias nós estávamos falando num grupo de RH, e daí o pessoal contando como é que era quando o pessoal preenchia fichas no passado, hoje em dia todo mundo faz currículo digital, né? E no passado, hoje a LGPD já não deixa a gente pedir essas coisas, lá tu tinha, né? Perguntava local de moradia, onde nasceu, o sexo, né? O candidato vinha preenchendo, local onde nasceu. Não lembro, eu era muito pequeno, sexo 3 vezes por semana. Então, assim, acho que tem as coisas engraçadas, que talvez eu não fale tanto, né?
Tem uma Rendeu coisa um podcast. assim, viu? Mas a NET também deve Eu acho que eu ter. me compliquei. Pode falar. Depende do que Eu tô entrevistando. Eu não me apresentei ainda. Até o eu final só do contei a história. É uma história, enfim, sobre ti. Né? Eu vou só ficar entrevistando hoje. Tu não queres Cláudia, tipo, dar como você poderia se apresentar que não for da maneira convencional como a gente vinha fazendo? Com ou sem saúde mental. Eu sou Cláudia. Minha saúde mental é precária. Preciso de apoio consistente e recorrente. Basicamente, tenho trabalhado com sal grosso, pé de arruda, espada de São Jorge. Água benta também me levaram já. Já sentaram a minha mesa e disseram que eu devia fazer reiki. E é nesse nível, assim, tudo tranquilo. Então, pessoal, tudo dentro da normalidade. Mas eu quero contar uma coisa engraçada que aconteceu essa semana também. Eu quero falar uma coisa engraçada. Ai, isso é um bom jeito de descontrair antes de falar de um tema tão tenso. Nós estamos fugindo, vocês estão percebendo. Não, mas tem Conta a história. legal, assim como as coisas que a Cíntia contou. Certamente. Então vai lá. Atendendo um cliente. Veja que a agência estava lotada. Adorei O contexto. Dois dos clientes tinham muleta, certo? Um deles eu estava atendendo e retornou uma mulher Eu achei que era sem banheiro. muleta. do banheiro e olhou para a cadeira ao lado, na minha mesa, que tem na frente da minha mesa, tem duas cadeiras, e simplesmente sentou ao lado do homem. Ah, tu tá aqui, e se sentou. E eu percebi que ele ficou rígido, assim, né, com uma expressão estranha, mas continuei atendendo, né. E aí, daqui a pouco, ela olhou bem pra cara dele e disse, ah, não é tu! Ela tinha errado o marido. E se não bastasse, o marido sentado logo do lado, olhou pra ela e disse, é assim que essas coisas começam. E eu me entreguei a risada que eu precisava dar e falei, e todo mundo esperando, a gente assistiu todo mundo rindo e eu falei assim, com esse meu jeito super, né? Eu vou me abster de comentar sobre isso aí. Então, assim, pessoal, a saúde mental foi. Tá todo mundo. Não tem um que se salve. Não tem o que se salve, é bom. É verdade. Eu fico pensando, quem tá nos ouvindo pensa assim, eu tô nessa, ou tá pior. É isso. Na verdade, é uma questão, assim, de ver qual é a escala da saúde mental que você tá, né? É isso. Não é A NET tá séria. Nossa, eu tô Aumentou a responsabilidade. Eu digo, cheguei a Lembrando pensar. que a NET é psicóloga. Eu achei que o negócio não ia chegar em mim. Por que eu comecei com isso? Sabe Pois aquelas é, ideias NET. boas que a gente Boas tem, mas que a a gente não conta que a gente faz parte. É rir das nossas mazelas, porque chorar não Nossa, resolve minha nada. cabeça, é bom porque a gente faz a mente da gente vira um radar, assim, né? Mas acabou que vocês contaram histórias, né? Que renderam esse humor todo aí, né? Eu me lembrei de duas coisas, assim, que... Uma da minha vida pregressa, quando eu fui professora no ensino fundamental. Fundamental. Pois é. Não conhecia essa parte da vida pregressa. Mas bem pregressa. Pregressa ou da pregressa? Pregressa, não, porque como muitas mulheres, eu fiz magistério no ensino médio. Eu morava em Santa Catarina, na verdade, à época, e eu fiz lá o ensino médio, né? Estudei toda a história, geografia de Santa Catarina, e depois eu voltei para cá. Eu fiz concurso em São Leopoldo. E eu já estava na faculdade, a minha primeira graduação foi em teologia, né? E durante isso eu fiz um concurso, né, para ser professora no ensino fundamental no município de São Leopoldo. Passei e comecei a dar aula na periferia da Charlau. Tipo assim, Já me perdi por lá uma vez. Charlau, né? Então, imagina, São Leopoldo, né? Já é. Então, eu pegava um ônibus, eu descia na beira, ali perto daqueles motéis que tem quando tu chega ali na Charlau. E aí Nunca vi. Não sei. Não, Dizem que... Dizem A amiga me contou.
esses sei. hotéis que eles escrevem com a letra errada, isso não é assim que se diz para as crianças? Ué, por que você está escrevendo? escreveu errado. Amo hotel. E aí eu descia e andava a pé para dentro, assim, né? E aí eu lembro de um ditado que eu fiz e assim, era um pouco complicado o negócio, assim, porque aí um dia um aluno disse para mim, professora, a senhora sabe, não sei que assunto que eu estava abordando, assim, para ter uma ideia, eu dava aula de educação física. Eu gostei que ela fez um ditado. Língua portuguesa, não, língua portuguesa, educação física, história, tipo assim, quase tudo. E aí, professora, a senhora sabe o que eu quero ser quando eu crescer? E eu, pensei, se quer, né? Ladrão. Tá aí Ladrão, que nem o meu irmão. Porque, gente. só professora, eu não ia fazer uma coisa que meu irmão faz, porque ele chegou em casa, ele roubou tudo da minha irmã. E ela tinha um aparelho de som, aqueles 3 em 1, assim, e ele roubou dela. Eu acho isso super errado. Eu lembrei disso, né? Porque foi entre tantas coisas que a gente às vezes escuta e nunca mais esquece, né? E uma outra coisa que eu lembrei, que é assim, importante para a saúde mental, porque num outro podcast eu vou corrigir isso, porque eu quero falar de uma mulher que faz uma psicóloga que posta no Instagram. E ela faz uma psicóloga, que ela fala. Ela é muito mineira, eu acho, que o sotaque dela é um mineirês, assim, né? Me lembra um pouco. Aí ela diz assim que é muito fácil ser psicóloga, porque você senta lá e só fala. Aham. E você só. E a pessoa depois tem que sair e pagar. E eu me lembrei de uma situação onde eu atendi uma pessoa, acho que hoje eu posso contar isso, porque foi assim uma situação muito única. Eu morava em Belo Horizonte ainda, então faz bastante tempo, porque eu não quero comprometer ninguém aqui, enfim, né? Mais do que a gente se compromete aqui. Nunca vi que essa pessoa me Vão te ligar de Belo Horizonte. Esse paciente que eu me lembro. Aliás, eu recebi uma ligação com o dígito de lá. Posso provar? Eu não sequer me lembro o nome dele. Mas ele tinha uns 40 anos, eu acho, e um dos dramas dele é porque ele nunca tinha casado. E ele não conseguia fixar um relacionamento. E de vez em quando ele ele fazia uns ensaios, tipo assim, como se eu pudesse ajudar ele. Se eu não tinha uma amiga para indicar. Assim, era uma coisa mais prática mesmo, no sentido de que se eu realmente pudesse ajudar ele, olha... Desencalhar, me desencalha. Falando nisso, Anete, depois preciso conversar um pouco contigo. E aí um belo dia, ele veio e ele trouxe um álbum de fotografias para mim olhar. Ai, meu Deus. Assim, tipo... De pretendentes dele. Eu achei que era tipo um book de Já folhas, que tu não de papel, não? Já que tu não me indica ninguém, eu me vendo pra ti. Eu já viajei, eu já fui. E o álbum de fotos era dele na praia, assim, em vários lugares, sempre na praia de sunga. E aí Não passou por nenhuma praia de nudismo. Não, porque foi um constrangedor. Empresta seu... E seu bloquinho. E ele me deu, ele sentou do meu lado. E aí, gente... Quem está só ouvindo, vai lá no YouTube e olha, porque agora... Gente, pensa álbum de fotos, assim, isso faz bastante tempo, assim, uns 15, 20 anos, né? Tinha ainda moda de umas sungas bem cavadas. Quase um biquíni. Ele tem que ficar sério nessa hora. Pois é, aí eu fiz aquela psicóloga. Só fez... Acho que é a primeira vez que eu tô rindo disso. Que bom, nós estamos ajudando a se alimentar, tô superando. Pensa, uma psicóloga. Mas séria, com aquela cara de paisagem bege, né? Porque as fotos eram quase provocativas. Eu não sei, acho que ele fez Ensaio sensual. Ele fez a seleção. Ensaio Ele sensual. botou lá, tipo, pra que eu visse.
sei lá, eu acho que no mínimo eu indicasse várias pretendentes. Né? Ou ele estava querendo que você fosse pretendente. Essa é uma das teorias, né, das possibilidades, porque alguém que te traz assim um álbum de fotos para você avaliar o potencial de cada pessoa. Praticamente de indicação de produtos. Isso. Olha, a proposta. A minha ingenuidade foi pensar que ele tinha trazido fotos de mulheres para tu ajudar a escolher uma. Mas não Eu era. acho que eu olhei bem rapidinho, assim, não olhei tão devagar. Tá, mas tu fez um, sério? Tu fez um, Nossa, você já foi pra lugar. Que lugar é esse? Você já foi pra cá? os desviaram o foco. Isso. E aí, essa orientação ali atrás, não olhava pra ele. Botava a mão na frente Onde e dizia, é? e ele E esse atrás. coqueiro? Onde é essa paisagem? Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês. A nossa intenção era levar um papo sério sobre saúde mental. Mas quem entrou devido no à podcast... saúde mental das participantes. Nós estávamos... Quem entrou, né, quem se sentiu atraído por essa estratégia de marketing, com certeza riu um pouco, né? Então a gente proporcionou um estado, talvez de um pouco mais de leveza para tratar desse assunto tão tenso, né? E tão importante, tão relevante no momento atual. Agora, Nete, poder rir do cotidiano, dessas coisas malucas que nos acontecem, é uma das propriedades que se pode perder quando a saúde mental está comprometida? Tá aí uma boa sugestão, né? Se encontrar para falar de mais banalidades. A gente talvez ficou muito sério, a gente fala de muita catástrofe, de muito problema, de muita doença, e porque também somos afetados cotidianamente com muitas coisas, sempre invadidos, sempre ligadas demais, né? Então, suspender o ordinário para fazer talvez o extraordinário seja um caminho, sabe? E falando nisso, outro dia... xinga um outro, né? Você é um ordinário, é isso? Quer dizer que só fica fazendo as coisas certinho? É, Eu sempre pensava que era outra coisa. Como é ainda durante a Aí eu fiz todo um esforço, Cláudia, eu conduzir o tema, Eu pensei assim, uma mediação. a Luciana Eu avisei no início. Não deu um que minuto. Eu avisei que minha saúde mental... Não. Eu falei, eu avisei. Eu Não quiseram nada. acreditar. A consciência Mas, ó, sempre existe a Luciana... da lógico questão que da não. saúde mental. Não, lógico que Viu? não. Eu já dou um passo. Às vezes a atrás, pessoa se ilude. Não, lógico que não. Eu fiquei olhando para a Luciana e pensei assim, ó, que habilidade de, num instante, ela pegou e ela teve a ideia de reintroduzir o tema nosso aqui, me fazer uma pergunta que eu pensei assim, tá, O que eu Não faço? vai me é que eu vou elogiar pela minha responder? habilidade de o que bagunçar. eu vou falar agora, porque, né? Eu Mas também, eu me lembrei que... a minha habilidade de ficar Olha, quietinha agora, pra não... Eu causa preciso de desse estratégias para não desistir. Tá, eu tô tentando ainda, vou continuar na resposta. Vai lá, Tá, vai lá. nós vamos deixar, A nós vamos gente- deixar. isso, a gente volta aqui, porque aí, claro, o cérebro da gente imediatamente faz suas sinapses, né? E vai buscando, né? Na sua rede neuronal, as possibilidades de resposta, né? Uau, agora fui E eu impactada. lembrei que Rede neuronal. neuronal. para ver as Neuronal. Não. Sinapses. Sinapses, rede neuronal. Eu me segurei aqui porque eu vi o que tu pensou. Mas ela não falou. Mas eu não falei o que tu pensou. Eu não pensei nada. Ah, tá. Não sabe,